Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Mais uma semana começa e é com muita alegria que eu já convido você para correr aí no seu WhatsApp e avisar para toda a família. Aproveita, manda nosso link, chama todo mundo para nos assistir. Para você que está na rádio, já convida todo mundo para nos ouvir, porque tá começando o nosso Bíblia Fácil Podcast e hoje o tema tá para lá de especial. Mas antes de qualquer coisa, eu quero você aqui mais próximo. Eu sei que você já está assistindo, está me ouvindo, mas olha, para ficar mais pertinho, é você entrando em contato pelo nosso WhatsApp no 12981510081 e trazendo aí as suas dúvidas, as questões que você talvez já até conversou com o seu pastor, com o seu padre, com o presbítero, mas ainda não compreendeu de forma completa. Estamos aqui para conversar com você. Você já ouviu falar, talvez já tenha até vivenciado com alguém da sua família, algum amigo próximo à morte. A gente vai falar sobre isso também. Mas o nosso tema hoje vem falando também sobre alma imortal. Então, peraí, o que é alma? Morte, o que de fato é morte? Tudo isso a gente conversa, mas antes, deixa eu apresentar ele, que já é a cara do nosso Bíblia Fácil. Eu sei, nos outros podcasts você vai me ouvir falando da mesma forma, mas é porque eu não consigo pensar em Bíblia Fácil sem pastor Felipe Amorim. Tudo bem, pastor? Que legal. Espero que isso continue muito tempo, porque eu tenho boletos para pagar. Mas, Ax, é bom estar aqui com você que está em casa aí nos ouvindo ou nos assistindo aí pelas plataformas. E nós vamos falar hoje sobre essa questão da imortalidade da alma e nós convidamos uma pessoa muito especial. Sim. É o meu pastor. Olha que responsa! Tá, pastor Marco Lamarque, seja bem-vindo, pastor, aqui ao nosso podcast do Bíblia Fácil. Tudo bom, Akza? Bem. Olha, estou muito feliz, pastor, de ser convidado para esse ambiente pela primeira vez aqui. Parabéns pela iniciativa, Olha, gente, vocês não imaginam o espaço aqui como é legal e também vocês que estão nos assistindo aí, como é gostoso estar aqui em família. Eu me sinto em família aqui, pastor. E obrigado, família viu? Mesmo, pelo convite. É um privilégio ter o senhor aqui com a gente. E a gente vai falar sobre essa questão da morte, pastor. E eu sei que o senhor tem uma ligação muito grande com esse mundo da psicologia, né? Porque vocês não sabem, quando eu era, antes de chegar aqui na Novo Tempo, eu já assisti palestra como pastor lá no lugar que eu trabalhava, lá em Santa Catarina. Ele foi falar sobre família. Verdade. E tal. Foi muito legal. O senhor já enfrentou muitas situações em que o senhor teve que aconselhar pessoas que estavam morrendo ou a família que perdeu alguém. Esse é um momento difícil, né, pastor? Sim. O luto, ele é muito pessoal e não existe, não é uma receita de bolo, né, que é igual para todo mundo. E como pastor, a gente tem que enfrentar isso, né, momentos difíceis. Mas o que eu mais percebo é a pessoa lidar com isso. Quem está enfrentando a situação da morte, e eu já acompanhei alguns casos assim. Teve uma situação que eu não me esqueço, eu estava numa UTI junto com uma família e o pai, já o idoso, bem abatidinho, a gente estava acompanhando, e no momento que eu estava lá, eu fui fazer uma visita para ele, a filha estava junto, o monitor parou e ele descansou. Então, é uma situação muito forte isso, sabe? A morte provoca medo e provoca curiosidade ao mesmo tempo, né? Uhum. E a gente precisa estar bem centrado nessa questão para a gente entender qual a realidade de tudo isso, né? Quanto que isso nos afeta, como é que a gente pode lidar com isso? E a morte é uma coisa tão difícil de você lidar que às vezes eu entendo essa ânsia das pessoas em querer se comunicar com os mortos, né? Porque às vezes você perdeu uma pessoa muito querida, você gostaria de ter mais um contato e tal, e o diabo acabou aproveitando essa ansiedade das pessoas para ensinar coisas que não são bíblicas, né? E, pastor, a gente sempre fala aqui no nosso podcast, aqui a Bíblia fala, né? Sim, porque exatamente. Veja, eu gostaria muito de poder dizer para os nossos amigos em casa, dizer assim, olha, realmente você pode se comunicar com alguém que morreu e tal, mas a realidade bíblica é que não dá, né? Não dá ainda. Vai chegar um momento que a gente vai receber de volta os nossos mortos. Sim. Mas por enquanto não, né? Então acho que a gente podia ir lá para Gênesis, começar lá em Gênesis, para ver como é que funciona essa questão do homem. O que é o ser humano? Vamos ler lá em Gênesis 1:27. Eu trouxe aqui um texto na Bíblia. Se você tiver sua Bíblia aí em casa, também acompanha. Eu quero ler dois textos para você, Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7, para a gente entender o que é a vida. Porque a gente só consegue entender a morte se a gente entender o que é a vida. Então, Gênesis 1:27 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Aí no 2:7 diz assim: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Pastor Lamartine, então quer dizer que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Como é essa história aí da Bíblia? Isso é muito importante. A gente precisa entender o funcionamento, como nós somos, como que é o nosso organismo. Então, nós temos que ir para o manual, ir para o Criador. Deus nos criou. Então, ali a Bíblia explica que ele pegou um boneco de barro que foi o único ato criador que ele participou com as próprias mãos, porque todo o restante da criação ele falou, e aconteceu. Agora, o ser humano ele fez questão de estar lá com a própria mão, moldar, preparar aquele boneco de barro, só que ali estava sem vida. Então, ele vem e sopra o ruach, o vento, o fôlego de vida. Isso é o dom de Deus. É o dom. Deus deu o dom para o ser humano. Então, aquele boneco de barro, mais o sopro de Deus, o ruach, é a alma vivente. Então, a alma é o ser humano. O ser humano a alma é corpo mais fôlego de vida, mais sopro de vida. É uma soma, né? É como a gente sempre usa essa ilustração da lâmpada, né? Você tem uma lâmpada, se não tiver energia elétrica, ela não funciona, só aquela lâmpada ali, tá sem utilidade nenhuma. Você precisa que a eletricidade passe por ela. Aí ela brilha. O ser humano, se não tiver o fôlego de vida de Deus, o dom de vida que Deus é quem dá, ele é apenas um boneco de barro. E a morte, então, já adiantando, seria o contrário. É o inverso. Então, não é uma soma, é uma subtração. Então, é o corpo menos o fôlego de vida é igual à morte. Então, é o corpo menos o fôlego de vida, menos o ruach, menos o sopro de Deus. E aí a pessoa deixa de ser uma alma vivente, passa a ser uma alma morta. Então, isso quer dizer que a alma morre, né? Veja, Sim. eu acho que isso aqui é fundamental para a gente entender, porque é o seguinte, o ser humano é pó da terra mais fôlego. Esse está vivo. O ser humano morto é o pó da terra menos o fôlego. E o fôlego não é um ente inteligente que está dentro de nós. Veja, você pode perguntar assim, então o que tem dentro de nós? O que sai de nós quando a gente morre? O que sai de nós quando a gente morre é o que Deus colocou quando a gente viveu. O fôlego de vida, né? Então, quando alguém morre, não sai um ser inteligente, uma alma que vai conversar com alguém e tal. Simplesmente a pessoa deixa de respirar. E é interessante porque essas histórias de que nós temos uma alma vivente, ela não é uma história que vem do cristianismo, né? Essa é uma história que vem da filosofia grega, né? A gente lembra lá do tal do Platão, né? Platão, ele tinha a teoria do mundo do mundo inteligente, do mundo das ideias e do mundo físico, né? E que o ser humano, ele recebia essa alma que vinha do mundo das ideias, e essa alma então ficava com ele enquanto ele estava vivo, e quando ele morria, essa alma voltaria para o mundo das ideias para reencarnar em outra pessoa. Veja que isso é algo que vem de fora do mundo cristão, mas chegou no mundo cristão com força, não foi, pastor? A gente vê hoje muitos cristãos crendo nisso. Inclusive, você falou muito bem, o cristianismo, por volta de 321 depois de Cristo, 322 até 330 aí, foi influenciado por Constantino, pelo pensamento pagão de Constantino, e trouxe para dentro desse pensamento pagão dele a influência grega. Então, a influência grega tinha essa ideia de divisão. Inclusive, alguns aderiram ao celibato porque dizem que esse corpo que nós temos é uma parte ruim. O que está bom é o que está dentro, a alma, né? E a Bíblia ensina o contrário. A alma é o corpo mais o fôlego de vida. E os próprios gregos viam o corpo como uma composição ruim, né? Para os gregos é assim mesmo, o que é espiritual é bom, o que é físico é ruim. É ruim. E eles diziam que a alma está aqui por um processo, por um momento, depois ela sai. Isso é um pensamento grego, não é um pensamento cristão. Pois é, e aí a gente vê isso, pastor. Eu estava esses dias assistindo desenho animado com o meu filho. De repente, o personagem morreu e saiu a alma de dentro do personagem. Eu lembro de um desenho que não é do seu tempo, não, pastor. É do meu tempo. Eu sou antigo, né? Que é o Pica-Pau, né? O Pica-Pau. Quem não assistiu o Pica-Pau, né? Aliás, quem assistiu o Pica-Pau está denunciando a sua idade, porque não tem mais Pica-Pau. E quem assistia a TV em preto e branco tá pior ainda? Com bombril em cima da antena. Aí ficou pior, né? Ficou pior. O senhor assistiu o primeiro episódio do Fé para Hoje. Não, eu
assistia o Roberto Rabelo naquele... Assistia não, escutava. Bom, vamos parar por aqui, né? Pois é, Senão senão a gente vai vai, daqui a pouco vamos calcular a nossa idade. Mas, enfim, hoje, no mundo cristão, a gente vê muita gente fazendo isso. Aham. Então, é comum, por exemplo, esses dias eu vi nas redes sociais, alguém morreu, alguém do mundo cristão, e a pessoa dizia assim, não, agora a pessoa foi para perto de Deus e foi... Uma vez eu vi uma... Era até bonitinho assim o cartaz, assim, olha, crente não morre, crente volta para casa, né? Bonita frase, né? Bonita frase e tal. Mas qual é a ideia que está por trás disso? É a ideia de que Morreu. você morreu, aí você foi direto para o céu, e está com Jesus e tal. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, você morreu, vai direto para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Eu estava até pensando no outro texto aqui, eu acho que vale a pena a gente ler. Sim. Eclesiastes capítulo 9. Ah, sim. Muito bom, Porque pastor. Eclesiastes capítulo 9 descreve esse processo de volta, né? Deixa eu encontrar aqui. Eclesiastes 9, versículo 5. Ó, diz assim, porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem mais lembrança. E aí eu quero ler aqui o versículo... A partir do versículo 7, diz assim, portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a recompensa da vida pelo seu árduo trabalho. Aí ele continua dizendo no versículo 10, o que as suas mãos tiverem de fazer, façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, depois que a pessoa morre, não volta para ficar puxando o pé de ninguém, nem se comunicar com ninguém, né? Aí a gente entra numa questão aqui, pastor. E o que acontece na sessão espírita, né? Alguém está perguntando assim, pá, eu falei com a pessoa que morreu, com meu parente, sabia de detalhes, imitou a voz. Pastor, a gente tem como explicar espiritualmente esse processo, assim? O que acontece lá na sessão espírita? E aí, pastor, antes... Vai lá. Preciso Vai fazer lá, isso. Vai lá, Casar. Antes do senhor responder, deixa eu já trazer a pergunta do Flávio Santos. Ele é de Nova Venécia, no Espírito Santo. Flávio, muito obrigada pela sua participação. Ele diz, mas não crer que existe alma não seria desrespeitar crenças poderosas como hinduísmo, budismo, né? Eu falei com a minha filha através de uma sessão e sei que era ela, que é justamente o que o pastor trouxe para a gente, né? Não é uma dúvida ou uma pergunta que a gente traz assim, não, vocês não creem e estão inventando. Não, é algo real. Tem pessoas que estão vivendo isso e assistem esse podcast agora e estão tendo aí um confrontamento, né? E agora? Peraí, não, mas eu vi, eu falei. A gente não quer ser rude aqui, né? Exatamente. O professor Felipe aqui, a gente está aqui para ajudar. E como é que a gente faz para não ser enganado? A gente vai na referência segura, que é a palavra de Deus. Por isso que o pastor falou no começo aqui, que a gente deixa que a Bíblia responda. Por isso que a Bíblia é fácil, porque a Bíblia é para ser aprendida e ser estudada. Então, primeira coisa, até acrescentando aqui sobre a questão da alma. Um texto para a gente deixar mais claro isso ainda, da questão da alma. Deuteronômio 10, 22, a gente vai para essa questão das aparições dos mortos, né? O que tem por trás disso? Deuteronômio 10, 22. Diz assim, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Aqui está dizendo que foram 70 fantasmas, 70 mortos que desceram para o Egito? Não. Está falando sobre a família de quem aqui? De Jacó. E está falando que José convidou o pai e os irmãos para irem morar no Egito. 70 almas. O que é alma para a Bíblia? Alma é o ser humano. É aquilo que nós lemos lá em Gênesis. É o corpo mais o fôlego de vida. E o fôlego de vida não é uma entidade. O fôlego de vida é o dom da vida que foi soprado por Deus. Quando morre, esse dom volta para Deus. Então, qual que é essa questão? Aí nós temos que voltar de novo em Gênesis. Sim. O que Satanás disse para a mulher lá no capítulo 3? Certamente Não não. morrerás. Não morrerás. E no capítulo 2, Deus falou o que para ela? Se você, ela e o homem, vocês comerem, você vai? Morrer. E quem é que está falando a verdade? Deus. Só que Satanás quer que faça valer a mentira dele. Porque João 8,44 diz que Satanás é mentiroso
e pai da mentira. Em quem eu vou acreditar? Em Satanás, a antiga serpente, que Apocalipse 12 fala que é Satanás, o dragão, ou em Deus? Eva preferiu acreditar em Satanás, e olha onde ela parou. A gente morre. Só que em Jesus Cristo nós podemos ressuscitar. O que Jesus faria aqui, o que Jesus viria fazer aqui, segundo Tessalonicenses, segundo Coríntios, ressuscitar quem? Se eles já estão no céu. O que ele vai fazer aqui? Mas Paulo diz, né, pastor, que Tessalonicenses 4 fala que soar da trombeta, os mortos em Cristo, ressuscitarão. Que mortos são esses que vão ressuscitar se eles já estão no céu? Qual seria o sentido da ressurreição agora, se não tivesse morte de verdade? Se a pessoa não tivesse, e a gente pode falar depois o que seria a morte em si, mas vamos lá. Só que Satanás, ele faz valer essa questão, e essa questão é que há uma continuidade depois da morte. Mas quem é que faz isso? É o pai da mentira. Eu estou com o texto aberto aqui, pastor. Deixa eu ler aqui para contribuir. Segundo aos Coríntios 11, esse 14 mesmo. e 15. Diz assim, ó. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então quem é que se apresenta? Pois é. Veja, é muito delicado falar sobre isso, né? Sim. A gente tem um pai que disse que conversou com a sua filha na sessão espírita e a gente não quer de maneira nenhuma desrespeitar esse sentimento, porque a dor de um pai que perde a sua filha é uma dor tremenda, muito né? grande. Todos nós aqui temos filhos, é uma dor tremenda. Mas a gente não pode deixar de dizer o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia está dizendo é que Satanás engana as pessoas, se disfarçando até de anjo de luz, para tentar sustentar isso que o pastor está dizendo. Sustentar a sua mentira lá do início, de que as pessoas não morrem. Então, quando alguém conversa com um morto na sessão espírita, na verdade está conversando com Satanás ou um dos seus anjos se disfarçando daquela pessoa para enganar a pessoa. E como é que ele sabe dos detalhes? Ora, Satanás é um ser espiritual. É um anjo caído, né? É um anjo caído. Então, ele é um ser espiritual, ele conhece os detalhes, ele está presente quando a gente não percebe que ele está presente, ele conhece os detalhes e, por isso, ele imita essas pessoas. Pastor, então, falando sobre conhecer detalhes, nós poderíamos citar aí primeiro Samuel, quando Saul vai até... Consultar a bruxa, a feiticeira. Então, a voz... né, tudo era igual. E, inclusive, a pergunta do Vitor, de Diamantina, Minas Gerais, ele diz, 1 Samuel 28, diz que Saul consultou Samuel depois de morto. Então, a Bíblia está se contradizendo? Ela está contando a história de que realmente alguém desafiou e depois Saul já estava afastado de Deus. Já estava longe de Deus, ele fez isso contra a vontade de Deus e ela era uma feiticeira. Ela não era uma serva de Deus, uma profetisa ou uma mensageira de Deus. Ela era uma feiticeira, inclusive ela estava escondida, porque eles deviam ser mortos. Inclusive, só completando aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso, vamos deixar que a palavra de Deus responda. Isaías, pastor, 8,19, diz assim, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilchirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Deus está desafiando aqui. Deus está dizendo aqui, não é o caminho você consultar os mortos. Não é esse o meu plano. E aí, interessante a gente ir lá para essa história que ele citou, porque a história aqui é uma descrição do que aconteceu. Ele foi lá na feiticeira. Ela está contando a história, né? Ela foi lá na feiticeira, surgiu ali um vulto que ele disse que parecia com Samuel, mas ele não viu. E aí, depois que acontece a história aqui, eu vou ler o versículo, a partir do versículo 14. Ele perguntou, qual a aparência dele? E disse ela, um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Ou seja, ela disse assim, ó, tem um ancião aí. É um idoso, um velhinho. Idoso. É Samuel. É Samuel. Beleza, aí vamos continuar. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou fazendo eu subir? Olha, Samuel. Samuel está subindo de onde, né? Porque ele... Se ele estava no céu, ele estava subindo de onde? Respondeu Saul, estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e tal. Aí, versículo 16, disse Samuel, por que me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Aí o Senhor fez o que predisse por meu intermédio,
rasgou de suas mãos o reino. E aqui Saul está desenvolvendo uma conversa com o espírito, né? Só que mais na frente, a gente vai ver a reprovação de Deus sobre isso. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 23. Vamos ler aqui o finalzinho desse trecho. Diz assim, a partir do versículo 22. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse, não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou por pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. E se você continua a história, você vai ver que Saul só recebeu reprovação de Deus. Não tem no texto bíblico nenhuma aprovação de Deus para esse tipo de coisa. Pelo contrário, o texto de Deuteronômio que o pastor leu diz que é abominação para Deus você consultar os mortos. Então, quando a gente vai para esse texto de Samuel, tentando dizer assim, ó, tá vendo? A Bíblia está justificando a consulta aos mortos, a gente desconsidera o contexto todo. Saul já não era mais aprovado por Deus. E foi exatamente por não ser aprovado por Deus que ele foi buscar Samuel. E Satanás fala isso para ele. E o próprio Satanás aproveita o que ele já havia feito com Saul, que foi enganar Saul, foi destruir Saul. Ele já aproveita para destruir Saul e lá na frente Saul comete suicídio. E só completando aqui, queridos, e quem está nos assistindo, olha a Bíblia para ver o que fala Deus a respeito disso. Deuteronômio 18, 10 a 12, diz assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E olha o que Deus diz, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, Saul sabia disso, por isso que a mulher estava escondida, porque elas tinham um decreto de morte, essas feiticeiras. Por quê? Porque elas tinham uma relação direta com o demônio, o anjo caído. E Satanás sabe das coisas. E ele engana as pessoas. Da mesma maneira que ele enganou Eva lá no Jardim do Éden, ele está enganando as pessoas hoje. Por quê? Se a Bíblia fala que você, quando morre, você dorme, e a gente já valeu o texto sobre isso, e que Jesus vai voltar para ressuscitar aqueles que estão preparados, como é que a pessoa vai estar no céu? Como é que a pessoa vai estar por aí? E aquele texto que você leu de Eclesiastes 9, que diz que a gente não sabe de nada, o morto não sabe de nada. Como é que ele vai ficar aparecendo? Então, há uma confusão e um perigo muito grande, porque as pessoas, como Eva, estão subestimando o poder de Satanás. Se ele pôde se disfarçar numa serpente, é um réptil, será que ele não pode se disfarçar numa forma humana? Será que ele não sabe como as pessoas que eu conheço e faleceram eram, o tom de voz? Claro que ele sabe. Sim. E ele pode, como disse o texto lá de Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios, ele pode se transformar num anjo de luz. Queridos, a Bíblia está nos alertando e nós, por termos hoje, infelizmente, algumas pessoas que não sabem disso ou até creem nisso, e nós não queremos ser indelicados aqui, mas nós não podemos continuar concordando ou apoiando uma coisa que a Bíblia condena. E olha, essa questão é muito interessante, porque, veja, se em 1 Samuel 28 aconteceu algo verdadeiro, aconteceu alguma coisa que era de Deus, se era Samuel mesmo, a Bíblia acabou de entrar em contradição. Porque você tem um Samuel morto falando com Saul, e em Eclesiastes 9 dizendo que o morto não sabe de nada. Não sabe de nada. Bem, se a Bíblia entrou em contradição, então a Bíblia acabou de se desfazer. Ela não pode ser respeitada. E a Bíblia não entra em contradição. Então, ali é uma manifestação do demônio. E aí, pastor, esses dias, já tem um tempinho, eu li um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Já deve ter lido esse livro, né? Esse livro, ele é excelente, excelente. É um testemunho, né? Eu até recomendo para quem está nos assistindo, alguém talvez do espiritismo, algum evangélico que crê na vida após a morte e tal, que lê esse livro. É um relato do George Morneau, né? E ele era um satanista. E eu trouxe aqui um trechinho da página 71. O livro chama-se Viagem ao Sobrenatural. Ele diz assim, ó, falando sobre uma noite que ele conversou com os mortos. Naquela noite, enquanto nos levava para casa, George mencionou sua crença de que quando uma pessoa morre, ela morre. Esse George era um satanista, um líder satanista.
E quando as pessoas afirmam manter comunicação com os espíritos dos mortos, na realidade são os espíritos demoníacos que estão personificando os seus entes queridos. O próprio satanista. O próprio satanista está dizendo que numa sessão espírita, quando alguém aparece, algum morto aparece, são os demônios personificando aquela pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa coisa, assim. E a gente não quer, novamente, a gente fala, não quer ofender ninguém, mas veja, a Bíblia, Paulo fala lá em Hebreus 4 que a Bíblia é a espada que fere, que separa juntas e medulas. E às vezes a ferida da Bíblia é uma ferida que vem para curar. Às vezes não, sempre a ferida que a Bíblia causa é para curar. Então pode ser que alguém esteja nos escutando, Axa, esteja chateado com a gente, né? Porque, puxa, eu conversei com a minha filha, eu conversei com meu pai, com a minha mãe, e agora você está dizendo que não eram eles, eram demônios. Vejam, é a Bíblia que está dizendo. E a gente tem aqui na Novo Tempo um compromisso com a Bíblia. Eu sempre falo no Bíblia Fácil que a minha opinião não importa. Né? E a gente na igreja é desse jeito, Sim, né, pastor? se a gente falar alguma coisa que não está na Bíblia, Desconsidere, né? desconsidere e não aceita a gente, não. A nossa opinião não importa. Por isso que a gente está dizendo aqui, olha, eu gostaria muito de chegar e dizer realmente aquele rapaz conversou com a sua filha, mas a Bíblia diz que não foi. Não foi. E se não foi, a gente não pode E falar o por que, contrário. pastor, a gente tem que falar isso, Axa? Aqui o texto que eu separei para a gente está em 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre isso. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos... E aí Paulo está falando para aqueles que, como esse nosso querido ouvinte e outras pessoas estão nos interpelando aqui, colocando sua posição. Ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que acontece uma pessoa que é iludida pelos enganos de Satanás? Está aqui. Sem esperança. Perde a esperança. E é aqui que é o grande problema. Você vai falar, Iaxa? Vou. Deixa eu falar só rapidinho. Vai. Não. Tá. Porque ó, imagine só se o seu parente morreu e ele está no céu observando você sofrendo aqui. Seria uma crueldade de Deus você deixar o seu parente no céu, no inferno, sei lá onde, observando você aqui na terra, como se isso fosse uma coisa boa. E não é. Deus tem a misericórdia, ele deixa a pessoa sem nenhum tipo de memória e essa Dormindo, pessoa né? dormindo, e essa pessoa só vai se encontrar quando ressuscitar. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco. Com certeza. Deixa eu só aproveitar para te oferecer um lindo presente que a Escola Bíblica traz para você. E a Novo Tempo quer muito enviar para sua casa. Chega pelo correio. Se é presente, você já sabe, é de graça, né? A gente não paga para receber presente. Quando faz aniversário, você paga para o pessoal te dar presente? Não. Você recebe, agradece e, neste caso, vai estudar na Palavra de Deus. Axa, então para que eu preciso dessa revista se eu já tenho a Bíblia? Porque vai ajudar você a conhecer de forma profunda temas, assuntos específicos, como, por exemplo, esse sobre a imortalidade da alma. Verdades para o Tempo do Fim é o presente que você recebe aí na sua casa. É só pedir pelo 12981510081. Deixa eu só repetir rapidinho, você aproveita e olha a sua anotação. 12981510081. Pastor Lamarques, nós estamos falando sobre a imortalidade da alma. O Flávio trouxe aqui essa questão dele que falou com a filha. Isso envolve muito famílias, pastor. E o senhor tem aí uma bagagem muito grande, experiências gigantescas com relação à família. Poderíamos dizer que Satanás tem utilizado este engano para adoração, com certeza, porque eu observei muito enquanto o pastor Felipe Amorim estava lendo, que quando essa entidade sobe, né? Que a mulher fala que é esse homem e Saul acha que é Samuel, ele se prostra e adora. Algo que nenhum discípulo nunca aceitou, nenhum profeta, nenhum anjo de Deus aceita. Não. Então, é uma forma também dele trazer as pessoas para adorar. Nossa, apareceu o meu ente, então eu vou adorar, eu vou acender velas, eu vou fazer orações, eu vou fazer festas em prol dessa pessoa. Quando a gente fala sobre família, a gente toca em uma parte, eu como mãe digo para você,
que é uma parte nossa, é o nosso próprio sangue. Então, Satanás também não utiliza isso para mexer com o nosso emocional, para mexer com a nossa mente, para dizer assim, olha, se Deus realmente fosse um Deus bom, ele não deixaria você separado dessa pessoa que você ama? Será que é isso também, pastor? Claro, tem os dois lados. Satanás inventou a teoria do inferno, a mentira do inferno, que é também trazida pelos gregos. Aliás, a palavra inferno não tem na Bíblia, não tem no original. A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico, e a palavra inferno é uma palavra de origem latina. É uma invenção. A palavra, onde está traduzido por inferno, é sepultura. Todas as vezes do lugar onde dormem os mortos. E até tem umas traduções que dizem o mundo dos mortos. Mal tradução, a tradução, desculpe, errada. Não é essa tradução. É sepultura. É o lugar onde ficam os mortos. Isso é Sheol, Hades, que é a tradução da palavra sepultura que eles traduziram como inferno. E quando você traz a forma correta, não dá medo. Não, por isso que Porque inferno dá medo. Sim, Se você pecar, você vai para o inferno. Não, você vai para a sepultura, não dá medo. Ou se não, a ideia de que a pessoa está no céu, como o pastor falou, ela está lá, tá. Mas é por isso que Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aqui na sequência, a Bíblia ensina para nós em Tessalonicenses 4, ela fala assim, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quer dizer, quando que isso acontece? Na volta de Jesus. Aí fala assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E a pergunta nossa é aqui, que morto é esse que vai ressuscitar se ele já está lá no céu? Não, eu fico pensando nisso, pastor, porque eu estou aqui com o texto de Lázaro aberto. E eu vou ler o texto, depois eu vou falar uma coisa que eu fico pensando. Porque Jesus ensinou que quando a pessoa morre, ela está inconsciente. Ó, Lázaro é João capítulo 11, tá bom? João capítulo 11, no versículo 11 diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Aí seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Porque eles entendiam que a morte era o quê? Um sono. No caso dos discípulos, não, eles não entendiam isso. Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando, né? Os discípulos ainda tinham muito aquela história do grego lá, da morte, e vai para um lugar, vai para o outro. Jesus está dizendo, a morte é igual a um sono. E aí eu fico pensando em Lázaro, né? Porque Lázaro estava morto. Na cultura popular, Lázaro teria ido para onde? Ele era amigo de Jesus, né? Céu, né? Direto para o céu. 4 dias depois, Lázaro no céu, já desfrutando do céu. Aí ele escuta uma voz assim, Lázaro... Vem pra cá. Se eu fosse Lázaro, eu dizia assim, não, senhor, chama outra aí. Eu já tô aqui no céu. Você é amigo da onça. Não quero voltar para esse lugar aí, não, já tô no céu. Veja, não tem sentido, né? Não tem lógica. Porque se Lázaro estivesse no céu, era melhor que Lázaro continuasse lá. E Jesus chamou ele de volta para esse planeta. Lázaro morreu, porque quando a gente morre, a gente perde completamente a consciência. Mas, veja, o nosso tempo está avançando aí, e a gente acho que deixou bem claro já essa questão do que acontece com a pessoa quando morre, que não tem consciência e tal. Mas qual seria a esperança para a morte, né? Eu acho que, o senhor estou vendo aqui no seu tablet, o senhor está com 1 Coríntios 15 aberto, eu acho que esse texto é maravilhoso. Fala um pouquinho dele aí. Então, quando que a gente vai ser imortal? Porque nós somos mortais. Nós, quando pecamos, Jesus falou lá para Adão e para Eva, vocês vão morrer. Nós fomos perdoados pelo sangue de Cristo, livres da morte eterna, se nós continuarmos em Cristo. Senão, nós vamos morrer eternamente. E mesmo assim, enquanto Jesus não vem, se nós podemos passar pela morte. Só que existe a promessa da imortalidade. Aí todos nós, na ressurreição, viveremos. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 51 e 53, diz Paulo aqui também de novo. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Aí está de novo o texto que você falou, que Jesus... Aliás, pastor, por que Jesus é autoridade? Não, vamos dizer assim, como vivendo aqui na Terra, ele era autoridade para falar sobre a morte, porque ele foi o único ali que morreu e ressuscitou. Então ele sabe o que é a morte. Ele falou que a morte é o quê? Um sono. Então Jesus, ele tinha experiência para dizer a morte é um sono. Ele ficou lá no túmulo, depois ressuscitou. Então, aí, o sono que Paulo fala aqui, mas, diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Aí ele descreve o que vai acontecer.
A trombeta soará, e olha só o que vai acontecer quando a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Incorruptível, o que é essa palavra que Paulo quer dizer? Aí ele explica. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal, aí então, se revista da imortalidade. O que essa corrupção que Paulo está dizendo aqui? É o que nós nos tornamos depois do pecado. Então, quando é que nós deixaremos dessa corrupção e dessa mortalidade? Somente quando Jesus voltar e aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram Jesus, ou que estão vivos quando Jesus voltar em Cristo, serão transformados ou serão ressuscitados transformados. Não tem outro momento para nós acordarmos desse sono, quem está morrendo. Somente ali. Agora, a Bíblia, só dando abrindo um parênteses aqui naquela questão de Saul. A Bíblia, ela não só mostra doutrinas, ela descreve histórias e narrativas também. Uhum. Tanto é que depois de alguns textos para frente, ela fala que Saul tirou a própria vida. Isso é muito triste. É muito triste, principalmente para um homem chamado por Deus para ser o líder de Israel, que se afastou de Deus pelo orgulho próprio. E o que isso está nos ensinando? Que a Bíblia também relata o que aconteceu, a história e os erros dos homens. Ela relata isso. E ela relatou que Saul, infelizmente, não obedeceu o que Deus disse, que não era para consultar esses adivinhadores e feiticeiros e bruxos, que é o que Saul fez. Porque ele estava afastado de Deus, e a Bíblia então descreve, olha o que o pecado faz, como ele descreve o que Judas fez ao trair Jesus. As consequências da má escolha seria. Então, e a história da pessoa, porque a Bíblia descreve histórias boas e descreve histórias ruins, para que a gente entenda que tudo está fundamentado numa escolha. E hoje eu tenho várias situações, várias propostas, como Eva teve aquele dia lá no Jardim do Éden. E eu vou definir, eu quero a mentira de Satanás, que é um anjo caído, ou a verdade de Deus? Eu escolho. E a gente, nessa linha que o pastor está falando, a gente precisa lembrar que a Bíblia tem textos descritivos e prescritivos. Exatamente, né? pastor. Muito bem colocado. Ali, 1 Samuel 28 é um texto descritivo, está descrevendo o que aconteceu. Mas os textos prescritivos sobre a morte e o estado dos mortos, você encontra em Gênesis capítulo 1 e 2, você encontra em Eclesiastes capítulo 9, capítulo 12, você tem aqui em 1 Coríntios capítulo 15, e esse capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo chave para a gente entender essa questão da morte. Porque todo o tempo Paulo está falando aqui de ressurreição. Amigos, muito bom. A solução de Deus para a morte é a ressurreição. E isso Jesus deu exemplo na sua própria morte e ressurreição, né? Eu vou ler aqui o versículo 12 de 1 Coríntios. Diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se não precisa de ressurreição, a fé cristã está nula. E até o sacrifício de Cristo, né? Até o sacrifício de Cristo, porque o que é o Espiritismo? O Espiritismo é aquela noção de que a pessoa, a alma da pessoa, ela vai melhorando a partir das encarnações, né? Então ela encarnou aqui, ela foi bem e tal, ela vem na próxima encarnação com um pouco melhor, depois um pouco mais evoluída, depois até que ela chega num nível que não precisa mais de evolução, ela chegou no nível máximo e agora ela não precisa mais de evolução, ela vai voltar para o mundo das almas lá, sem precisar reencarnar. Então perceba que o processo de reencarnação, ele dispensa Jesus. Porque a pessoa é salva ou a pessoa melhora pelo próprio processo de encarnação. E o próprio mérito, né? Exatamente. Mérito e aí a gente vê de novo Satanás fazendo o que ele já tentou fazer várias vezes. É só a gente parar para pensar. No céu, Apocalipse 12, Ezequiel 28 e Isaías 14. No céu, Lúcifer tentou tomar o lugar de Jesus. Aí ele não conseguiu, ele foi expulso. Ele veio para a Terra, em Gênesis ele tenta de novo fazer o ser humano tomar o lugar de Jesus, porque ele diz assim, ó, se vocês não vão comer do fruto aí, porque Deus sabe que se vocês comerem,
vocês serão iguais a Deus. Aí ele tenta colocar o lugar de Jesus. Não consegue de novo. Aí você vai lá para Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve o sonho da estátua lá. E na estátua tinha uma pedra, né? No sonho que vinha e destruía a estátua. No capítulo 3, Satanás faz a contrafação. Tem a estátua toda, mas não tem o quê? A pedra. Satanás está dizendo, eu quero tirar Jesus da jogada. Aí ele vem com a doutrina espírita, para quê? Para tirar Jesus da jogada, da vida das pessoas. Porque na doutrina espírita, na doutrina da reencarnação, não precisa de Jesus. As pessoas vão melhorar aos poucos pelos seus próprios méritos. Não tem ressurreição. Não tem ressurreição. E se não tem ressurreição, não tem sentido o cristianismo. Paulo diz assim, é inútil a fé que vocês têm. Se não tem ressurreição, é inútil a fé que vocês têm. Pastor Felipe Amorim, o senhor falou que a Bíblia, os textos são prescritivos e descritivos. Ok. Então, pastor Lamarck, como identificar esse texto sobre o seio de Abraão? Por quê? Lucas 16, essa aí vai aparecer. A parábola do Henrique Lázaro. Lucas 16. Gilberto diz assim, e como que a gente faz para saber esse assunto de forma clara na Bíblia? Porque eu sou crente há 47 anos. Olha, ele tem uma vivência grande aí, né? Falando sobre Deus, lendo a Bíblia. Só que eu nunca ouvi nada parecido sobre alma, que ela, né, não existe, né? Para mim, a pessoa morre e vai para o seio de Abraão. E aí, que texto é esse? É Lucas 16 aqui, ó. A parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro. É só a gente dar uma olhadinha na parábola que a gente já percebe que os elementos não podem ser literais. O que acontecia aqui? Jesus usou uma parábola para ensinar uma lição espiritual. São só 10 versículos. Vamos ler tudo para a gente poder... Pastor, eu sei que tem gente que está chegando por agora. Tem uma nova geração que está vindo que nunca ouviu falar disso, que nunca entrou numa igreja e eles estão ligados nessa onda que está agora, que é podcast e tal. O que é parábola, pastor? Parábola é uma história, na maioria das vezes fictícia, quase 100% das vezes, e que tem um fundo espiritual. É uma história contada para ensinar alguma coisa. Para ilustrar um conceito, uma mensagem. Né? A gente tem, por exemplo, a parábola lá dos 2 filhos, né? Dos 2 filhos perdidos, lá do filho pródigo. Né? Jesus está querendo ensinar sobre salvação, sobre da dracma perdida, da ovelha perdida. Aqui é uma parábola. E nos originais bíblicos mais antigos está escrito parábola nessa história. Mas vamos ler. Vamos lá. Havia um homem rico. Vamos ler um pouquinho antes, só para a gente entender por que Jesus contou isso aqui. Vamos ler a partir do versículo 16. A lei e os profetas profetizarão até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. O tema aqui é que o povo estava teimando com Jesus sobre o ensino do casamento, do adultério, novo casamento e tal. Aí Jesus vai contar uma história para ensinar para as pessoas que, às vezes, nem se um morto viesse falar uma coisa, as pessoas acreditariam. Veja isso aqui. Versículo 19 agora. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, né, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Agora vamos parar aqui nesse ponto da história. Desculpa, aqui, ó, estou até destruindo o cenário. Tá lá, morreu o rico e o rico foi direto para o inferno. E o pobre morreu e foi direto para o céu. Você já percebe aqui que tem uma história. Se isso aqui for literal, tem um problema. Porque não houve julgamento aqui. O rico foi para o inferno porque era rico e o pobre foi para o céu porque era pobre. Não teve Jesus, não teve salvação, não teve nada. Mas vamos continuar. Aí o rico chegou no inferno, estava sendo atormentado lá, ele olha para cima e do inferno ele vê o céu.
Olha que coisa. O negócio é tão próximo. tão que... junto. É isso que eu ia falar, cadê o grande São vizinhos de parede, então. São vizinhos de parede. Isso aqui é Complicado. complicado. Isso aqui é complicado, né? Para você ver que não dá para ser Se literal. for ver literal, né? É, do inferno ele vê o céu. Beleza. Aí o que ele faz? Versículo 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha aqui, o negócio é tão próximo que o Lázaro lá, o pobre, ele iria molhar o dedo, iria esticar a mão e colocar o dedo molhado na língua do rico. Quer dizer, É uma distância assim, aqui tá entre junto, nós. tá Tá junto. junto? Então, nesta ideia, se é literal, o céu e o inferno são tão próximos que quem está no céu vê o povo sofrendo e quem está no inferno vê o povo desfrutando do céu. Sim. Que céu é esse, gente? Não tem Que céu é lógica. gente Não que... tem lógica. Imagine um pai que foi salvo e um filho que foi perdido. Aí o pai tá vendo o filho sofrendo no inferno lá, porque é muito próximo. Sim. Tá ali do lado. E como que esse pai vai desfrutar desse paraíso? E olha, tem algumas coisas que nós temos que entender aqui, Axa, e o pastor colocou muito bem, e quem está nos assistindo, olha com atenção agora. Primeiro, uma parábola é uma ilustração. Ela não pode ser usada como doutrina porque ela está sendo aplicada como uma ilustração para ensinar alguma coisa. E qual era? O ensino não era sobre mortalidade ou imortalidade da alma. O ensino era nesse contexto que o pastor falou, e havia também uma crença entre os judeus que os ricos tinham o céu garantido e eram ricos porque eram abençoados e os pobres eram pobres porque eram amaldiçoados. Então, pobreza era maldição e símbolo de pecado e que Deus estava castigando, e riqueza era bênção e símbolo de salvação. Então, Jesus falou assim, E ele usou uma história que eles acreditavam. Que era comum para eles, que era só para comum, ensinar uma lição. Pegou uma história, né? Uhum. E outra coisa, os saduceus não acreditavam em ressurreição. E eles estavam ali presentes. Na verdade, Jesus está falando aqui para os saduceus. Saduceus, porque eles não acreditavam em Ó, ressurreição. Então, beleza, versículo 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. É aquela ideia, né? Não, o rico recebeu toda a sua recompensa em vida. E o pobre vai receber sua recompensa em morte. Isso não é uma doutrina Salvação bíblica. por mérito. Pelas Precisa, obras. então, aí mais uma vez, pastor, que você falou, não precisa de Jesus aqui, não precisa de um Salvador. Então, se a gente está considerando rico e Lázaro como literal para justificar céu e inferno, a gente está dizendo também que a salvação é pelas obras. E quem for rico já está perdido. Quem for E está pobre dizendo já que tá céu salvo. e inferno é tudo junto. É tudo junto. E outra coisa, desculpe, pastor. Tranquilo. Tudo que a Bíblia fala até aqui está errado. Porque isso aqui entra em contradição daqueles textos que nós lemos lá. Aham. Sim. Inclusive sobre a mortalidade da alma, que a alma não sabe de nada, que dorme, tudo perdeu. Porque aqui não é esse o objetivo. Só que como é que eu posso fundamentar uma doutrina em função de uma parábola? Exatamente. E que a parábola não tem esse objetivo. Aí que está a questão. A grande questão é que um texto, fora do contexto, gera um pretexto. É isso que está acontecendo aqui. Aí vamos continuar a história aqui. Vamos A lá. gente já viu que tem muita coisa complicada. Onde foi que eu parei? 25. 25. Mas Abraão respondeu que agora, porém, na metade do 25. Agora, Isso. porém, ele está sendo consolado aqui e já não está mais em sofrimento. E você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Então tem gente do céu aqui querendo ir para o inferno. Né? Mas ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que Jesus estava querendo ensinar? Tem gente que mesmo que um morto ressuscitasse e viesse falar alguma coisa, não creria. Por quê? Porque eles deveriam crer em Moisés e nos profetas, na Bíblia. Então, a parábola do rico e do Lázaro não é uma parábola para ensinar sobre céu, inferno, estado do homem e da morte. É uma parábola que Jesus contou para dizer assim: tem gente que é tão cabeça dura
que não ouve o que a Bíblia diz, e mesmo que um morto ressuscitasse, a pessoa não acreditaria. Era uma ilustração. E que a riqueza não é sinal de bênção e a pobreza não é sinal de maldição. E até, completando, queridos, aquilo que a gente falou lá no começo, que seria bom a gente ler o texto aqui, quem está nos acompanhando, pastor, sobre a questão da morte. O que seria, de maneira prática, aquela subtração, Axa? Então, Salmo 146, 4. O salmista fala de maneira muito clara para nós, inspirado por Deus. Ele diz assim: sai-lhes o espírito. Que espírito que é esse? É uma entidade? Aquilo que foi colocado, né? O É o fôlego. ruach, o fôlego, o dom da vida que Deus dá, ruach, Sim. o pneuma no grego. E eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, olha o que diz o salmista aqui, perecem todos os seus desígnios. E aí vai naquele contexto que Jesus ensinou e que Paulo fala, é um sono. E aí quando que isso vai ser mudado? Na volta de Jesus. Sim. Ponto. Até lá, ninguém está no inferno queimando e ninguém está no céu sofrendo com o que está vendo aqui. Todos estão dormindo. E haverá ressurreição daqueles que morreram em Cristo para a vida eterna e daqueles que rejeitaram Cristo para a morte eterna. E aí vem a questão da Lúcia de Pinhais, no Paraná, que falou, né? Ela falando sobre sofrimento. Pastor, crer que não existe uma alma não seria também uma muleta que vocês usam para não sofrer? Porque a criação é completa. Eu não acredito que somos apenas o que somos. Tem que existir algo além dessa carne, né? E existe, mas não agora. Veja, eu fico preocupado quando alguém diz assim, eu não acredito que, porque é a Bíblia que tem que dizer. Então vamos ver como é que Deus vai resolver o problema das pessoas que morreram. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. O pastor já leu o início aqui, eu vou ler de novo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Quando é que os mortos vêm? Quando Jesus vier. Traz com ele. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens dos céus para o encontro com o Senhor nos ares. Quando é que os mortos se encontram com o Senhor? Depois da ressurreição. E aí que recebe a recompensa. E aí que recebe a recompensa. E aí Paulo termina dizendo assim, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Ou seja, uma pessoa morreu e ela fez tudo certinho, ela entregou a vida a Jesus, ela não se encontra com Jesus quando morre. Ela se encontrará com Jesus quando ressuscitar na vinda de Cristo. E essa é a verdade bíblica. E aí que está a esperança. Não é uma muleta, é uma esperança. Eu não posso ser iludido por invencionices de gregos, de pessoas que foram contaminadas pela mentira da serpente, pela mentira do dragão. Essa é mentira do dragão e ele quer que a gente se iluda com isso. Não é uma muleta, é o que Paulo diz, para que vocês não sejam ignorantes com relação aos que dormem, para que vocês não sofram, não sejam enganados. Eu aprendi isso, eu quero ensinar para vocês agora. E eu falo agora de coração para quem está nos assistindo. Eu perdi minha família, alguns de vocês sabem aqui, um dia depois do meu casamento, morreu meu pai, minha mãe, minha irmã, um cunhado que era pastor no Rio Grande do Sul com 25 anos, a minha irmã morreu com 15 anos. Meu pai tinha 52, minha mãe 48, todo mundo dizia, não era tempo para ninguém morrer, se existe tempo para morrer, né? Morreram num acidente de carro. Vocês acham que eu não gostaria de vê-los? Claro, mas eu sei, pela esperança em Jesus Cristo, que eles vão ressuscitar na volta de Jesus, mas até lá eles estão dormindo. Então eu me conformo, não é numa muleta das mentiras de Satanás, de que eles estão no céu, estão me... Não, eu sei que eles estão descansando, mas eu sei que em nome de Jesus e em Cristo Jesus eles ressuscitarão. Aí sim, nós todos seremos imortais. Mas até lá, eu me amparo nessa esperança. E Paulo disse o que o pastor Felipe disse para nós, e eu, pastor, uso para mim isso. Consolai-vos uns aos outros. Eu não me sinto, Axa, conformado. Eu sinto muita saudade deles, mas eu me sinto confortado. Porque nem o diabo, nem os poderes potestades das trevas poderão me separar da minha família quando Jesus voltar. Se eu decidir permanecer fiel em Cristo, eu vou poder vê-los na ressurreição. Então eu quero me preparar para vê-los. Esta é a verdadeira esperança. Essa não é a muleta que a serpente inventou para Satanás. Você talvez
esteja até nesse momento desesperado, chorando, né? Sabe, nós vamos fazer agora o que nós queremos que aí na sua casa você convide o Espírito Santo e faça todos os dias uma oração, Vamos orar. pedindo a Deus forças. E assim a gente finaliza o nosso podcast. Vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus, é possível que tenham pessoas que estão incomodadas com a mensagem da Bíblia, outras pessoas que estão agora chorando pela perda dos seus entes queridos. Eu peço que o Senhor console cada uma dessas Amém, pessoas, esclareça a verdade, para que essas pessoas tenham a esperança real do reencontro no dia da volta de Jesus. Amém. Nós te pedimos isso em nome dele. Amém. Amém. Pastor Marco Lamarques, muito obrigada. Privilégio. Pastor Felipe Amorim, até a próxima. Tamo junto, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.